Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas. Eu sou o Ozzy. E esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar sobre o William Kidd. Parece que ele foi um pirata e ele está relacionado com o mormonismo. A gente vai dar uma olhada nisso. Confesso, nunca ouvi essa história antes. Ele nasceu em 1645, faleceu com 56 anos, em 1701. Ele era escocês. Ele morreu por enforcamento. Olha só, o que ele aprontou, será? Bom, o nome dele é William Kidd, né? O Capitão William Kidd. O Kidd de criança é com um D, né? O nome dele é com 2 Ds. Bom, só pra gente ter uma ideia, quem viveu na mesma época que o nosso personagem de hoje foi, por exemplo, Isaac Newton, o Luís XIV, o rei da França, o John Locke, é um cara bem famoso também. Foi, por exemplo, a mesma época do Zumbi dos Palmares. Bom, vamos lá. William Kidd. Ele recebeu um barquinho ali do governo, ele era o quê? De Massachusetts. E ele recebeu um título de corsário, né, para ele poder pegar aquele barco. O barco dele se chamava Adventure Galley. E basicamente o que ele tinha que fazer era caçar pirata e caçar barco francês. Só para explicar aí pro membronita, nessa época em 1500, 1600, 1700, eles estavam descobrindo o mundo de barquinho. E era um negócio vantajoso, porque eles chegavam, pegavam mercadoria daqui, levavam para lá, faziam muito dinheiro. Cara, se você conseguisse pegar um desses barcos cheio de mercadoria, nossa, cara, fazia muita grana. Então aí que começou a surgir o quê? Pirata pra todo lado. E meio que assim, pirata não era tipo, não vamos dizer que era tipo o bandido de hoje. O cara que vai roubar o celular na esquina. Não. Muito governo contratava cara pra ser tipo pirata. É isso, para pegar tipo barco de país inimigo, como acontece aqui, ó, por exemplo, né? Ele foi contratado para caçar pirata, né? Esses caras que estavam atrapalhando o comércio deles, mas também para atrapalhar o comércio de país inimigo, como aqui no caso os franceses. Bom, nosso William Kidd, ele tentou, né? Ele perdeu tripulação, a gente sabe que o mar ele é difícil. Por exemplo, ele também sofreu várias ameaças de motim. O pessoal tá lá em alto mar, cansado, né? Não quer receber ordem. Às vezes o pessoal não curte muito o capitão e às vezes vão fazer motim, que é tomar o barco e joga o capitão no mar ou naquela prisãozinha que fica embaixo do barco ou qualquer coisa assim. Bom, tava tendo uns tempos difíceis aí o Kidd. 3 anos depois de estar aí nessa profissão, o Kidd ele conseguiu o maior feito dele, que foi conquistar, vamos ver, um navio chamado Quedagh Merchant. Um navio aí de 400 toneladas, era enorme, e ele era um navio armênio, mas que estava sendo tipo alugado pelos ingleses, então era da Inglaterra. Peraí, o cara não era para estar atacando o navio da Inglaterra. Então a Inglaterra se voltou contra ele e falou, cara, não, esse cara é pirata, vai ser caçado. Então ele conseguiu ser capturado, né, foi enviado para Londres e daí lá foi enforcado em 1701. Então veja só, ele recebeu esse título ali de pirata de Massachusetts em 1695. Em 1798 ele conseguiu capturar aquele barco e em 1701 ele já foi enforcado. Bom, e como toda boa história de pirata,
né, tem uma lenda aí usando o nome dele, dizendo que ele fez alguns furtos, né, como pirata, e tem um tesourinho escondido aí que só o Kidd sabia onde estava. E entre esses tesouros tinha umas placas de ouro contendo escritos dos antigos habitantes das Américas. Não, tô brincando. Não, mas ó, vamos lá, vamos continuar e vamos tentar ver qual que é a ligação dele com o mormonismo. Esse foi um resumo da vida e obra de William Kidd, né? Vamos voltar um pouquinho na história e entender. Quando ele era jovem, ele veio, então ele nasceu na Escócia, né? Daí ele foi para Nova York. Na época, a Inglaterra tinha acabado de tomar Nova York dos holandeses. A gente sabe que descobriram as Américas, né? É muito grande, eles não conseguem tomar conta de tudo, então meio que cada país vai vindo e vai tentando a sorte, né? Os holandeses até tentaram pegar um pedaço do Brasil, não foi? Acho que foi nessa época aí. Aí o Portugal retomou. Bom, William Kidd, ele fez algumas amizades. Entre essas amizades tinham 3 governadores, então o cara conseguiu alguma influência ali. Ele era aprendiz de marinheiro num navio pirata durante esse período aí, quando ele era jovem. Aí quando ele já estava com uns 30 e poucos anos, 1689, ele já virou membro de uma tripulação pirata franco-inglesa que navegava pelo Caribe sob o comando do capitão Jack Sparrow. Não tô brincando, é Jean Fantin. No meio das viagens aí que eles estavam fazendo, a tripulação acabou se revoltando com o capitão, né, fizeram um motim e expulsaram o capitão do barco. Daí renomearam o barco de Blessed William, olha só, William abençoado, e então o William Kidd se tornou o novo capitão dessa tripulação. Foi um negócio meio oficial, tá? Não era totalmente baderna também. Eles pararam numa ilha que era governada por alguém ali da Inglaterra. Aí sim, ele foi nomeado como capitão daquele barco, e inclusive vamos ver qual que é o nome do cara, Codrington. Era o governador ali da região, e ele estava tentando se defender dos franceses que estavam atacando eles. Então qualquer ajuda é bem-vinda. Eles chegaram com o barco ali, esse Codrington já falou, então beleza, né, William Kidd, você vai ser o capitão desse navio e tenta dar um grau aí pra gente, ajudar a defender dos franceses que estão vindo. Eles ajudaram o cara, né, defenderam ali, mas daí o cara falou, não vou pagar vocês não. Se vocês quiserem, toma aí qualquer coisa dos franceses, né? Então o William Kidd e os homens dele atacaram uma ilha que era dominada pelos franceses, destruíram lá tudo, né? E saquearam tudo que eles podiam. Trabalho de pirata, né, pessoal? Em 1691 ele casou com uma Sarah Bradley. Ela estava na casa dos 20 anos, já estava viúva 2 vezes, era bem rica, né? Ela já tinha herdado o dinheiro aí de ex-marido. Então, né, o William Kidd, nem bobo nem nada, já foi lá, casou com ela. Então aí que a gente chega em 1695, quando o Conde de Belmont, né, que era o governador de Nova York, porque na época não tinha essa separação de estado que a gente tem hoje, né? Então o cara era governador de Nova York, Massachusetts e Nova Hampshire. Esse governador estava aí com os inimigos, né, um pessoal que debandou, e ele pediu então para o Kidd, né, dá um grau e procura esses caras aqui. Ele tinha uma lista. E foi esse serviço para esse conde que fez o William Kidd famoso. Até porque isso aí não era qualquer trampo, não é qualquer pessoa que está pedindo ajuda. O cara é um conde, né? O peso da coroa britânica estava por trás desse serviço. Então ele recebeu uma carta de corsário, né, como se fosse um certificado aí de que ele é um pirata autenticado aí pela coroa britânica. Foi assinado aí pelo próprio rei da Inglaterra, na época era o Guilherme III. Então a coroa britânica estava financiando essas excursões dele. Ele também conseguiu um financiamento aí por fora. E vendeu o barquinho velho dele, né, o Antiqua, para levantar grana, para conseguir então um navio novo, que era chamado Adventure Galley, a gente já comentou. Tinha, vamos ver, 284 toneladas de carga, 34 canhões, remos e 150 homens. Olha só, grande. 150 homens, cara, é muita gente.
O lance dos remos era interessante porque eles manobravam ali com a força do vento. Se eles estão no meio de uma batalha, cara, se eles só dependerem do vento, a movimentação deles fica bem limitada. Então, se os caras eles podem meter 150 homens em remo e fazer uma manobra interessante, nossa, os caras ganham muita vantagem numa batalha. O William Kidd ele também gostava de selecionar pessoalmente a tripulação dele. Não é igual ali no Piratas do Caribe, que eles vão selecionando bêbado, o cara sem olho, né, o cara velho. Não. Ele mesmo pessoalmente selecionava só os melhores. Um belo dia, o William Kidd ele estava navegando por ali, né, e passou um navio que ele tinha que saudar, né, tem que fazer uma saudação. E ele não fez e não queria fazer. O pessoal do navio deu um tiro, é tipo um tiro de advertência, né? Falou assim, ô cara, né, vocês têm que fazer uma saudação aí pra gente quando a gente passar. E ele se negou, não quis, não sei qual que era a treta dele, mas ele não quis, cara, fez assim uma insolência total. Ele depois que o navio ficou de costas, eles deram tipo uns tapas nas costas do navio, como se fosse assim, cara, tipo, sabe, tá debochando mesmo dos caras. Bom, por causa dessa recusa aí dele em saudar, né, o outro navio, né, o que a coroa fez? Pegou a maior parte da tripulação do navio dele para servir na marinha. Né, então, ou seja, o cara perdeu toda aquela tripulação boa aí que ele tinha selecionado do navio. Aí ele chegou em Nova York, não tinha gente, o que ele teve que fazer? Contratar mais gente, né? Daí, né, tá sem grana, ele teve que começar a contratar então um criminoso, né? Aí sim, né, agora a gente vai lá para Piratas do Caribe. É criminoso, ex-pirata. Então, daí nosso William Kidd ele pegou o barquinho dele, 1696 agora, levantou âncora e foi rumo ao Cabo da Boa Esperança. A gente sabe aquela curvinha lá embaixo da África. Opa, a gente tá chegando na parte que interessa. Né, você está falando de mormonismo ou está falando de Piratas do Caribe? Calma, a gente está chegando lá. Bom, ele chegou, fez a curvinha do Cabo da Boa Esperança, lá embaixo da África. De repente ele parou numa ilha. O pessoal da tripulação dele estava tudo doente, estava com um surto de cólera. Eles tinham parado ali em Madagascar e depois eles pegaram cólera e a tripulação dele parou então numa ilha pertinho, chamada Comores. E aí, olha só, 1/3 da tripulação dele morreu ali na ilha de Comores. Olha, eu confesso para vocês que eu não vou lembrar qual episódio a gente citou essa ilha. Talvez seja aquele que a gente fala do nome do anjo, se era Nefe ou Moroni, ou em alguma outra que a gente fala das contradições do livro de Mórmon, né, de plágio e tal. Vale a pena dar uma estudadinha. Eu acho que é aquele ali que a gente fala de Nefe, do nome do anjo. Porque a gente citou que ali do ladinho de Madagascar tinha uma ilha chamada Comores. É uma ilha que ela já tinha sido dominada pelos árabes, depois pelos franceses, e o nome dela sempre foi, né, Comores, Comora, Camora. Aí a gente viu que a primeira versão do livro de Mórmon falava que o nome do monte era Camora. E aí? Meio coincidência, né? Bom, vamos voltar ali para o William. O William começou a perder força aqui. Ele já perdeu um monte de homem, né? 1/3 morreu ali de cólera. Depois um pessoal já não queria mais, vazou, só debandou do barco. Depois o que sobrou ainda ficaram meio que fazendo um monte de ameaça para ele. Então ele estava com bastante medo de motim. Agora a gente está falando ali de 1697. Tinha um artilheiro do William Kidd. Artilheiro é o cara da arma, né? E ele viu um barco holandês e ele falou, né, pro Kidd, falou, vamos atacar esse barco aí. O Kidd falou, não, cara, como assim? O barco é holandês, a Holanda não tá em guerra com a gente agora. E se a gente fizer isso, a gente está fazendo um negócio contra as regras, né? A gente vai ser penalizado com isso. Aí o William Kidd chamou esse cara chamava Moore, né? Chamou o Moore de cachorro, ô seu cachorro nojento. O Moore ficou chateado, né? Começaram a bater boca, o Kidd jogou um balde de ferro no Moore, fraturou o crânio do cara, que morreu. Bom, na época, podia usar de violência contra a tripulação. O pessoal tá fazendo coisa errada, não quer obedecer? Pode usar de violência contra eles, era permitido pela lei. Mas matar daí não. Bom, o William Kidd tinha uns amigos, né? Ele falou, eu vou resolver isso aí, né? Isso aí não vai dar nada pra mim.
Bom, chegou ali para a Marinha Real um monte de denúncia de que o cara batia com facão e tudo. E então, para se livrar, o Kidd prometeu para a Marinha Real que ele daria 30 homens, né, do pessoal dele. Só que ele fugiu durante a noite para não ter que dar esse pessoal. E daí foi aí então, né, 1698, em que ele conseguiu aquele grande navio, né, ele conseguiu tomar aquele navio de 400 toneladas, o Kedag Merchant. Tava cheio de mercadoria das Índias Orientais, seda, negócio valioso que vinha de lá. E assim, o barco tava sob proteção, né? O Kidd não podia ter tomado esse barco, não. Ele era do capitão inglês Wright. Então olha só, o navio era indiano, alugado por armênio, sob o comando de um inglês, e ainda com uma liberação, tipo um passe. Os caras conseguiram um passe de proteção da coroa francesa. Ou seja, então, tipo, o cara estava super protegido, né? Ninguém podia fazer nada contra esse navio. E chega o William Kidd lá e toma esse navio. Então, obviamente, ele já foi aí declarado como um pirata, já estava sendo caçado. É aí que ele foi, né, caçado e preso e decapitado, acho, né? Se eu não me engano. Bom, mas nessa, né, de pegar esse novo navio aí, grandão, ele já partiu para Madagascar, que é a mesma região que ele já tinha perdido uns homens lá perto de Comora, né? Bom, chegando em Madagascar, o pessoalzinho que era do Kidd se revoltou e então se juntou com um outro pirata chamado Culliford. Vamos ver, ó, de todos os homens de Kidd, sobraram apenas 13 ao lado dele. Bom, ele ficou chateado com isso, né? Então aquele barco dele, o Adventure Galley, já estava meio velhinho, ele já tinha perdido os seus homens, então o que ele falou? Cara, vamos tacar fogo nesse barco e vamos agora só navegar com o Adventure Prize. Adventure Prize era o novo nome que ele deu para aquele barco de 400 toneladas que ele tinha roubado, o Kedag Merchant. Então ele chamou de Adventure Prize, tacou fogo no barco velho e ficou nesse. Bom, 1698 teve um negócio que eles chamaram de Ato de Graça. Era um perdão real, né? O rei estava dando perdão aí para os piratas, né? Vamos fazer um acordo aqui, pessoal, vamos parar com esse negócio. A gente vai dar um perdão real para vocês. Ninguém vai ser morto, exceto o Kidd. Todo mundo recebeu perdão, menos o William Kidd. O William Kidd ficou sabendo disso, né? Sabia que não podia voltar, porque era o único que não recebeu perdão. E então ele sabia que ele tinha que se esconder, porque aí, ó, todo mundo recebeu perdão, tava todo mundo de boa, então tava todo mundo livre para procurar ele. Então, ou seja, aquele navio dele tava marcado, qualquer um podia encontrar ele. Então ele tentou se esconder ali no mar do Caribe. Então o Kidd escondeu os saques dele, né? Então enterrou os tesouros, é o que diz, né, a história. Pegou um outro barco diferente e tentou dar uma volta. Então ele foi 220 quilômetros de distância para tentar fugir. O governador Bellomont, lá de Massachusetts, né, que tinha dado a carta de pirata autenticado ali, ele pensou, cara, a coroa vai ficar bem chateada comigo, porque o único cara que não foi perdoado tem a carta, e quem assinou essa carta fui eu. Os caras podem achar que eu tô de acordo com as coisas que o William Kidd tá fazendo. Então ele pensou, cara, pra eu não ser responsabilizado aí pelo que o Kidd tá fazendo, eu vou tentar prender esse cara. Então ele tentou fazer umas promessas aí, né? Ô Kidd, vem cá, eu vou te proteger e tal, né? Pra tentar atrair ele, né? Nessa ele pegou o Kidd, né, e prendeu e levou, né, para ser condenado. Olha, cara, que dó. Até a mulher do cara, a Sarah, foi presa e encarcerada junto. Então o Kidd foi enviado para Londres com a acusação aí de pirataria. Também a acusação daquele assassinato, né, do William Moore, o cara que ele tacou-lhe o balde de ferro na cabeça. E ele ficou, vamos ver, 2 anos numa cadeia assim, em condições bem terríveis antes de ser enforcado. Olha só, ele foi enforcado em uma execução pública 23 de maio de 1701. Olha, cara, olha só. Ele teve que ser enforcado 2 vezes. Na primeira tentativa, a corda arrebentou, aí ele sobreviveu. Né? O pessoal na multidão que estava vendo falou, não, cara, liberta esse cara aí.
porque o pessoal acreditava que o rompimento da corda tinha sido um sinal de Deus, então que ele não deveria ser enforcado. Mas, enfim, né, o pessoal não ouviu, né, esses pedidos e meteu uma nova corda ali, aí sim enforcaram ele e ele morreu. Bom, e aí que a gente vê o fim do nosso capitão William Kidd, mas tem uma lenda aí que surgiu, né? Tem uma lenda de que ele enterrou um grande tesouro e o pessoal ficou, obviamente, né, essas histórias aí sempre se constroem e o pessoal fica fascinado. Foi até criada uma canção, né, a canção da história do tesouro enterrado do William Kidd, né, o pirata. Agora, se a gente prestar atenção, da onde que o William Kidd era, da onde que ele conseguiu aquela carta ali, ó, Massachusetts, Nova York. Que ano que foi isso, né, que ele morreu? 1700. Pô, da onde que Joseph Smith era? Onde que ele estava ali? Nova York, né, nos anos 1800. Será aí que é tempo suficiente para a lenda se construir? E Joseph ouvir falar dessa história aí do tesouro do William Kidd? Ou vamos ser mais específicos, será que Joseph já tinha ouvido falar sobre a história do William Kidd? É, porque a gente aqui, nos anos 2000, né, no Brasil, não ouviu falar, né? Naturalmente a gente não ouve falar da história desse cara. Mas lá em Nova York, 100 anos depois da morte dele, será que isso ainda era uma história que o pessoal ouvia? Bom, o pessoal realmente acreditava que o William Kidd tinha enterrado o tesouro, porque o que acontece? Ele ia ser pego, né? Então ele tinha que se desfazer do que ele conseguiu, de forma que ele conseguisse reobter no futuro, né? Então o cara vai enterrar, né? O governador Belmont, aquele cara, né, que fez a emboscada e conseguiu pegar o Kidd, ele encontrou uma parte do tesouro ali nas Ilhas Gardners, perto de Long Island, Nova York. Mas tinha histórias do William Kidd ter enterrado em vários lugares, né? Tesouro tá por todo lado. Tinha várias pessoas tentando procurar onde que o William Kidd parou, né? Vamos tentar procurar esse tesouro? Então sim, isso era uma coisa que acontecia. E olha só, o que é mais interessante ainda, em 2007, olha só, agora, 13 de dezembro de 2007, encontraram os destroços daquele Quebec Merchant, sabe? Aquele barco grandão que o William Kidd roubou. Pois é, encontraram umas águas rasas perto da República Dominicana. O pessoal ficou até impressionado, falou assim, cara, todo mundo estava procurando esse barco na época. E o barco estava aqui, tipo assim, cara, super fácil de achar, como que ninguém nunca encontrou? Né? Então, enfim, aí, ó, 2007 encontraram, daí até tem um canhão do navio dele exposto no Museu das Crianças de Indianópolis, tá lá. Fizeram umas buscas lá perto de Madagascar também, em 2015 encontraram uma peça que acharam que era de prata, que o Capitão Kidd tinha levado para lá, tá, mas depois, né, fizeram umas análises e viram que não era um falso achado, então aquilo lá era quase 95% chumbo. Né? Então falaram, não, acho que isso aqui não era coisa do William Kidd, não. Olha, eu tô vendo aqui, cara, parece que ele é mais famoso do que eu imaginava. Eu nunca tinha ouvido falar, né, por isso que a gente não tem ideia de quanto famoso. Tem alguns filmes, tem algumas minisséries, ele, por exemplo, representaram ele usando o gato Félix, entendeu? Mas isso aí é bem antigamente, 1930, né, depois tem alguns filmes, algumas minisséries, algumas séries, eles estão, às vezes, representando ele, não especificamente o material sobre a história dele, mas ele é representado. Então, assim, ele é representado... O pessoal puxa a referência, se puxa a referência porque conhece. Né, tem algumas músicas, né, atuais, aí que eles mencionam ele, por exemplo, tem jogo de videogame que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed pega bastante coisa da história e o nosso pirata aqui é representado ali no jogo. Bom, agora tem aí um bafafá de que o Capitão Kidd aí enterrou um tesouro no porto de Moroni. Lembra que a gente falou? A ilha Camora, na época, sei lá, ela foi mudando um pouco de nome, mas era parecido, né? Tinha a capital, que era o porto, chamado Moroni. Olha só, né? As duas coincidências aí, Comora, Moroni, que história é essa? Tesouro enterrado, Nova York, quanta coisa, né? Relacionada a Joseph Smith. Às vezes eu falo Joseph Smith, às vezes é Joseph Smith, mas eu gosto de falar bonito também, às vezes é Joseph Smith. Então, nosso José Ferreira
Em 1820, em Nova York, estava caçando um tesouro e assim, ó, tem algumas fontes, né, dizendo que ele acreditava que tinha o tesouro do Capitão Kidd enterrado que ele queria procurar. E que a história aí do Capitão Kidd também mostrava que ele tinha enterrado um tesouro nas Ilhas Comoras, né, perto de um lugar chamado Moroni. E aí? É a questão que não quer calar, e aí se essa história toda do William Kidd e o tesouro dele, e a ilha, né, Comora e Moroni, se não foi usado como inspiração aí para as profecias de Joseph. E a gente está colocando alguns fatos na mesa. Então é um fato que existe essa ilha Comora e que a capital dela é Moroni, e a gente tem a história aqui, então, bem comprovada de um capitão pirata que tinha um tesouro enterrado, que ele estava bem relacionado ali com Nova York, que a história dele virou uma lenda bem conhecida. E toda essa relação com Joseph, né, leva a gente a questionar tudo aquilo do mormonismo, do livro de Mórmon, do Monte Cumorah, Anjo Moroni, caçar tesouros, né, procurar tesouros escondidos, tudo isso é uma grande revelação divina e acabou aí coincidindo com a história real? Ou realmente é uma fraude? O que eu penso sobre isso é que o membro fiel da igreja, ele não sabe dessas informações, né? Então isso não é um conflito para ele, simplesmente porque ele não sabe dessas informações. Por exemplo, eu, como membro fiel da igreja, se eu recebesse essa informação, eu ia achar muito estranho e eu ia pesquisar. Eu ia chegar na mesma conclusão que eu chego hoje. O problema é que essas informações não chegam até os membros. É por isso que a gente está aqui, fazendo nosso trabalho de pesquisa e deixando disponível na internet. O site Fair LDS dá uma analisada nessas informações e eles falam, olha, né, o pessoal diz aqui que Joseph teve contato com um mapa do tesouro de William Kidd e que as histórias de Joseph Smith podem estar associadas, né, à história do William Kidd. Eles dizem que Joseph supostamente poderia conhecer essa história do Capitão Kidd. Então é isso, a gente não pode confirmar 100%, é difícil, né? Agora, nos anos 2000, depois de 200 anos, não tem nenhuma evidência, mas eles mesmos falam que supostamente ele pode ter conhecido as histórias, né, do Capitão Kidd. Eu acho bem provável. O próprio site Fair LDS, eles comentam, talvez, né, tem grande chance de alguns baleeiros terem ido viajar lá por perto de Comora, né, Moroni, e ter trazido essas informações ali para Nova York e ser, sim, né, uma história difundida. E o site Fair LDS, eles também confirmam, olha só, né, a capital da ilha é literalmente Moroni, né, então eles confirmam, eles até falam, às vezes é chamada de Meroni, mas literalmente é Moroni. E sobre a palavra Cumorah, né, ele fala que a ilha se chama Comores, mas que antigamente se chamava Camorah. E eles confirmam que na primeira edição, de 1830, do livro de Mórmon, o monte foi citado como sendo Camorah. Aí depois foi corrigido para Cumorah. Não, olha só aqui, até no Fair LDS eles citam algumas fontes históricas, por exemplo, Wayne Sentinel, a gente já falou sobre essa fonte, em 1825, olha, citando o crédito a esses contos maravilhosos, as histórias assustadoras de dinheiro escondido pelo Capitão Kidd são recebidas por muitos de nossos respeitáveis cidadãos como verdade. Aí, ó, um jornal falando desses contos de tesouro enterrado. Uma outra fonte que eles encontraram é ali, ó, do Orrin Porter Rockwell. A gente já falou de Rockwell, ele era um vizinho de Joseph Smith ali em Manchester, em Nova York. E em uma conversa que ele teve, que ficou registrada, com a Elizabeth Kane, isso aí é mais pra frente, né, 1870, mas ele era vizinho de Joseph, ele estava conversando com ela, citando né, que tinha uma excitação religiosa ali na região, não só religiosa, mas também sobre tesouros, né, do Capitão Kidd. Olha, olha, o tesouro fantasma do Capitão Kidd era procurado em lugares próximos e distantes, até mesmo em lugares como Cumorah. Isso aí me convence de que Joseph sim tinha grande chance de estar conhecendo essa história. A relação dos nomes, né, Cumorah, Moroni, com a história do mormonismo, ela não surgiu desde sempre. Foi na Sunstone Magazine. Eles fazem estudos sobre a religião mórmon, sobre
estudos, né, históricos, e só em 1989 que eles publicaram pela primeira vez, né, essa conexão aí dos nomes. Bom, tem bastante material aí disponível para quem quiser dar uma estudada, é bem extenso, né, mas são algumas conexões que a gente está levantando, né, então o Membronita pode analisar essas informações e tirar as próprias conclusões. A gente vai ficando por aqui com esse estudo e até a próxima!